Olá, meu nome é Felipe e vou conduzir esta sessão hoje a respeito do IBM Cognos Financial Statement Reports. Neste webcast, nós vamos discutir esta ferramenta apresentando seu posicionamento dentro das organizações. Também vamos apresentar como o IBM Cognos FSR auxilia as organizações na última milha de relatórios financeiros. Vamos mostrar alguns dos usos, vamos discutir os investimentos tanto de licença quanto de serviços, vamos apresentar a NetPartners, empresa parceira da IBM, na comercialização dessas licenças, bem como na implementação dos serviços, e ao final da sessão vamos esclarecer as dúvidas. Para entendermos o IBM Cognos Financial Statement Reports, primeiro vamos discutir um pouco a respeito da gestão econômica financeira que acontece nas organizações. Todo o processo produtivo inicia-se nos sistemas transacionais, onde a movimentação do dia a dia ocorre. Ela ocorre com a venda dos produtos, com a movimentação de estoque, com a aquisição da matéria-prima, com o cadastramento de produtos e de clientes, com ações de marketing e demais operações que mantêm a operação da empresa funcionando no dia a dia. As informações depois que são gravadas nos sistemas transacionais ou nos ERPs das companhias, normalmente são movimentadas para uma base de dados que permita a análise das mesmas. Vale lembrar que os sistemas transacionais normalmente geram dois tipos de informação: os dados cadastrais a respeito de seus clientes, de produtos, centros de distribuição, regiões geográficas, etc., e os dados transacionais, referentes à movimentação das informações, como a aquisição de matérias-primas, a produção, movimentação de estoque, vendas, contabilização e demais informações. Ocorrem. Essas informações são todas armazenadas tanto nos dados cadastrais quanto nos dados transacionais. É parte fundamental do dia a dia da empresa a sua capacidade de se antecipar ao que acontece no mercado com relação aos seus clientes e com relação aos seus competidores. Para fazer isso, as organizações normalmente dispõem de ferramentas que permitem as projeções e simulações. Essas projeções e simulações iniciam-se em algumas organizações desde o Master Planning, que tem um horizonte bem amplo de planejamento, de 5 até 10 anos. A partir do Master Planning, as organizações tendem a criar as projeções estratégicas, os modelos de forecast de budget e alguns modelos específicos de simulações, tais como a SNOP, MRP, entre outros. Para estabelecer as projeções e simulações, as companhias utilizam os dados do realizado que foram gerados pelos sistemas transacionais. Além dos dados provenientes dos sistemas transacionais, dados externos também são normalmente utilizados para permitir projeções e simulações mais reais, tais como informações de mercados, índices financeiros, tabelas de apoio, reclassificações de produtos e demais informações. Ao término das simulações, projeções, what-ifs, as informações do planejado são gravadas na mesma base de dados onde se encontram os dados do realizado. Desta forma, os usuários podem conseguir comparar como está a gestão da sua empresa, comparando os dados do realizado com os dados do planejamento. Algumas empresas possuem negócios específicos que dispõem de centros de custo e planos de contas contábeis distintos. Para a gestão dessas organizações, é de fundamental importância a capacidade de comparar os dados dessas diversas empresas de tal forma a ter uma gestão única do negócio. Este procedimento é executado através de regras de consolidação que permitem a visão única da empresa. Além dos processos de projeção, simulação, criação de cenários, regras de consolidação,
As alocações também são uma parte fundamental do processo de tomada de decisão de uma empresa. É através dessa criação dessas regras de alocação que é possível a divisão dos valores por diversas regras de rateio, como, por exemplo, a divisão dos custos de aluguel ou de água ou de luz, por exemplo, por clientes ou por produtos. Com todos os dados disponíveis na mesma base de dados, os usuários podem comparar os seus dados realizados oriundos dos sistemas transacionais com os seus dados de projeção, as regras de alocação, de forma a entender possíveis desvios e tomar decisões que permitam à companhia atingir seus objetivos estratégicos de forma a maximizar os seus lucros, diminuindo seus custos. Este processo chama-se gestão de performance e ele permite que os usuários comparem os dados do como estamos indo contra o que deveríamos estar fazendo e os porquê das distorções, de forma a permitir que as companhias criem um círculo virtuoso de crescimento. Com base nessas informações todas, as empresas geram diversos books, diversos relatórios que são utilizados internamente e também são enviados para entidades externas, tais como grupos de investidores, bancos ou mesmo a CVM. A IBM possui ferramentas que permitem desde a extração dos dados dos sistemas transacionais até a consolidação desses dados, as alocações e todas as aplicações de Business Intelligence. A captura de dados dos sistemas transacionais e a gravação dos mesmos nos bancos de dados é efetuado pelo IBM DataStage. Projeções, simulações, criações de cenário, what if, são criados pelo IBM Cognos TM1 e predições são efetuadas pelo IBM Cognos SPSS. O IBM Cognos Controller é a ferramenta responsável pela consolidação dos dados de diversos negócios em uma única visão. As regras de alocação são definidas no IBM Cognos TM1, bem como todo o processo de aprovação das mesmas. Uma parte fundamental do processo de tomada de decisão reside na análise de informações, e esta é efetuada com o IBM Cognos 10 BI, que permite a criação de books, dashboards, a consulta aos dados transacionais, a análise e o entendimento do porquê das informações. O IBM Cognos Financial Statement Report é a ferramenta que permite a divulgação de todos os dados de uma forma simples e automatizada, garantindo a integridade e a qualidade dessas informações. A IBM também dispõe de uma ferramenta que permita a análise das informações exatamente quando elas acontecem nos sistemas transacionais, por exemplo, a verificação da temperatura da linha de produção ou da quantidade de itens defeituosos e por aí vai. Esta ferramenta chama-se IBM Cognos RTM, Real Time Monitoring. Portanto, o IBM Cognos Financial Statement Reports é a ferramenta da IBM que permite a geração de relatórios financeiros com qualidade e segurança, automatizando a geração de relatórios externos, societários, internos, regulatórios, relatórios para o governo, relatórios de CSR, XBRL ou ainda a conversão de GAAP para IFRS. Alguns sintomas que identificam a necessidade desta ferramenta compreendem o uso extensivo de Word e Excel, quer seja compartilhando relatórios por e-mail, quer seja gravando esses relatórios na rede. Alto tempo gasto com consolidação de documentos Word, cópia de tabelas Excel e Word, formatação das mesmas, problemas de consistência do dado, dificuldade em colaboração, problemas de controles internos das informações,
rastreabilidade, trilha de auditoria dos relatórios, alto grau de risco e exposição e processos manuais repetidos a cada nova geração dos relatórios. Uma vez que posicionamos o IBM Cognos FSR dentro da gestão financeira, vamos agora abordar a questão do como ele consegue auxiliar na última milha dos relatórios financeiros. O IBM Cognos FSR é uma solução unificada de governança financeira. Ele permite a automação e a melhoria no processo de captura dos dados financeiros, na consolidação desses dados, principalmente no estágio final antes da divulgação dos mesmos. Ele ajuda o Departamento de Finanças a garantir a pontualidade e a qualidade dos processos de gestão dos relatórios financeiros, permitindo ainda todo o suporte aos processos de auditoria. Desta forma, ele garante a gestão de risco financeiro, minimizando a exposição. Dentre as principais vantagens do IBM Cognos FSR, é importante citar a facilidade de utilização e desenvolvimento. Esta é uma ferramenta feita pela área financeira para a área financeira. Ela possui uma base centralizada de todas as informações, garantindo a única versão da verdade. É uma ferramenta colaborativa onde cada usuário, cada aprovador, vai ter acesso somente às suas informações no momento correto. Ela garante o workflow, a gestão e a segurança por perfil de acordo com regras de acesso, minimizando a divulgação de informações incorretas ou permitindo que cada pessoa tenha acesso somente à sua informação. Essa ferramenta também permite a criação de checklists de compliance, trilhas de auditoria e acesso direto à origem do dado, onde quer que ele esteja, podendo obter esses dados diretamente dos sistemas transacionais ou ainda dos sistemas informacionais e ainda de planilhas Excel. Ele também permite uma tecnologia de reutilização dos indicadores e informações financeiras de tal forma a garantir a geração de SysBRL automaticamente. Também permite a geração automática de rollover, garantindo que a geração do relatório no segundo ano ou no segundo período é altamente facilitada, somente reimportando os dados das origens. Diversas regras de validação podem ser criadas de tal forma a garantir que as informações estão coerentes nas diversas fontes de dados, e ainda variáveis numéricas de texto facilitam e automatizam a geração desses dados. Toda a operação da ferramenta acontece num ambiente amigável que permite ao gestor do relatório, bem como aos usuários, saberem em que passo está a geração do relatório de acordo com o workflow, de acordo com a responsabilidade de cada usuário. É nesta tela onde o gestor do relatório consegue entender exatamente em qual processo de geração o relatório está e o que falta para ser terminado. Esta ferramenta utiliza tanto o Word quanto o Excel dentro dela, de tal forma a garantir a facilidade de uso pelos usuários. Desta forma, a importação e a consolidação desses dados fica extremamente facilitada, permitindo que a criação dos relatórios seja feita de forma muito simples pelos usuários com muito pouco treinamento. Imagens, gráficos, tabelas, variáveis, comentários são facilmente acrescentados diretamente dentro do Word, dentro da ferramenta. Nenhum arquivo fica salvo na rede. Todos os dados são importados e gravados exatamente dentro do banco de dados, de tal forma a garantir a auditoria, a qualidade e a segurança aos dados.
Vamos apresentar agora alguns exemplos de uso desta ferramenta. Os relatórios gerados por ela podem ser gerados em formato PDF, eles podem ser gerados em PowerPoint, em Word ou ainda ser enviados para a gráfica, por exemplo, utilizando o Adobe InDesign. Apresentamos dois exemplos de relatórios. Um deles da própria IBM, que utiliza essa ferramenta para divulgar o seu relatório para investidores, e o outro de uma companhia fictícia que serve de exemplo da funcionalidade da ferramenta. Além de ser fundamental a qualidade da informação, a apresentação também é um quesito importantíssimo na geração desse tipo de relatório. E o IBM Cognos FSR permite que isso seja feito de forma muito simples e fácil pelos usuários. A utilização de variáveis permite que, por exemplo, o ano seja gerado automaticamente de acordo com a fonte da informação, bem como os valores de quaisquer informações que constem no relatório. A utilização de variáveis permite que no meio do texto sejam acrescentados valores que tiveram origem em tabelas. Desta forma, podemos ter a certeza e a segurança da qualidade dos números apresentados, minimizando o processo de revisão e aumentando a qualidade das informações. Regras também podem ser criadas de tal forma a comparar as informações de sources distintos, de tal forma a garantir a qualidade da geração do relatório antes da publicação do mesmo. Gráficos, tabelas, formatação, cores, todos podem ser utilizados sem nenhum problema na apresentação gráfica das informações constantes nos relatórios. O próprio processo de cópia de uma tabela de um Excel para dentro do Word é altamente facilitado, gerando tabelas com qualidade sem necessidade de reformatação dentro da ferramenta. Índices, números de notas explicativas, tabelas de referência têm seus números automaticamente atualizados, minimizando o processo de revisão, aumentando a qualidade, a segurança e diminuindo a exposição das informações. Além da utilização de tabelas com fonte em Excel ou no sistema Source, toda a criação de comentários justificativas também é feito dentro da ferramenta. Todas as informações podem ser submetidas à aprovação pelo workflow definido pelo próprio usuário. Vamos apresentar agora brevemente como funciona o licenciamento em um projeto típico desta ferramenta. Para definirmos o valor de investimento necessário para fazer um projeto de FSR, devemos levar em consideração a questão de licenças e a questão de serviço. Para ter uma estimativa do preço de licenças, é necessário definir o tipo de instalação, qual é o uso do FSR dentro da organização, quantos ambientes serão instalados e se esse ambiente vai ser virtual ou físico. A quantidade de usuários também é fundamental para podermos ter uma ideia no preço total da instalação. Uma vez que a parte de licenças tenha sido definida, um projeto típico de FSR prevê a instalação em até 10 estações, o treinamento dos usuários, o desenvolvimento de um relatório com até 50 páginas, criação do workflow de aprovação e o coaching dos analistas e orientação das melhores práticas. Para que o projeto tenha sucesso, é necessário que o relatório já exista hoje na companhia. Não iremos, nesse momento, melhorar o relatório atual, mas sim automatizar a sua criação dentro da ferramenta, utilizando as fontes de dados que já existem tanto de Excel quanto dos sistemas sources existentes. A participação dos usuários é fundamental e ela tem que ser full-time para o sucesso na aplicação. Todas as atividades são desenvolvidas no site do cliente e o coaching é efetuado durante o próprio projeto. Iremos também orientar os usuários com relação aos best practices da utilização do software e implementar os cross-checkings de validação
que já foram definidos pela própria equipe do projeto. Todas as intervenções manuais dos usuários ou formatação não são consideradas, visto que são particulares de cada caso. O layout do relatório gerado pelo FSR poderá sofrer ajustes em função da utilização do próprio Word e do Excel. Um projeto típico de FSR também prevê a implementação de até 100 cross-checkings de validação. Também precisaremos verificar se os layouts, formatação e tipos de gráficos são compatíveis com o próprio pacote do Office. Um projeto de FSR nessa característica leva em torno de 6 semanas para ser desenvolvido e tem um custo aproximado de R$70 mil, sem contar as despesas caso essas sejam necessárias. Também é importante salientar que a instalação do FSR é extremamente simples e ocorre em um servidor que tenha um banco de dados SQL Server 2005 ou superior, com .NET Framework 3.5 ou superior em um servidor JS. As estações de trabalho não são nada complexas, são instalações bem simples e podem ser feitas em todas as estações que façam parte do escopo do projeto. A última parte do nosso webcast é um breve institucional a respeito da Net Partners, empresa parceira da IBM e da ação nesta iniciativa. Nós somos uma empresa parceira da IBM com capital 100% nacional e fomos fundados em 1996. Nosso foco sempre foi a consultoria em sistemas de informação e hoje somos um dos maiores parceiros da IBM na comercialização de software e na implementação de serviços. Possuímos mais de 300 consultores capacitados em todos os projetos informacionais, incluindo o IBM Cognos FSR. E mais de 80% dos nossos clientes estão listados entre as maiores empresas do Brasil. Nossa equipe é altamente capacitada no desenvolvimento de projetos, na criação de rotinas de integração, na implementação de pacotes e soluções já prontas, além da gestão de serviços já existentes nas companhias. Dentre nossos mais de 60 clientes ativos, temos aqui alguns exemplos de projetos bem-sucedidos instalados e implantados em alguns desses clientes. Com relação aos projetos de IBM Cognos Financial Statement Reports, já implementamos 5 projetos de sucesso em diversos clientes. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade e agora vamos abrir para as dúvidas que surgiram durante a apresentação. Obrigado.